O jornalista Caê Mota, do GE, trouxe no final da tarde de ontem a notícia de que o Flamengo abriu conversas para tentar repatriar Lucas Paquetá. E é claro que essa notícia caiu como uma bomba. Os torcedores rubro-negros ficaram ensandecidos nas redes sociais. O jogador está sendo acusado pelo Comitê Independente da Federação Inglesa de um possível envolvimento com apostas. Como todo mundo sabe, ele teria tomado cartões amarelos ali para favorecer apostas de amigos. Então, há uma situação jurídica muito delicada, mas eu vou me permitir trazer aqui um conteúdo tático sobre isso, para a gente poder tentar entender como seria o encaixe do Paquetá nesse time, onde é que ele jogaria, quem sairia para ele entrar, até porque a gente está falando de 3 coringas num time só, Paquetá, De La Cruz e Gerson. Então, teria muitas possibilidades. Então, só pela riqueza dessas possibilidades, já é legal fazer esse exercício. E é claro que na cabeça do torcedor rubro-negro já fica aquele sonho, aquela projeção de um cara muito bom, de um cara top do mundo, em termos de meio-campistas, estar no Flamengo, e aí o torcedor começa a projetar como é que seria esse encaixe, mesmo sendo uma coisa ainda muito distante. Então, vamos fazer o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, eu vou rodar a vinheta rapidinho, e na volta vamos falar de tática. Pessoal, deixaram o like é muito importante, se inscreve no canal. Tem uma opção nova aí que é hypar o vídeo. Não sei se está aparecendo para todo mundo, para mim já está aparecendo, não sei se é só para algum tipo de sistema, Android, iOS, não sei. Eu sei que está aparecendo para mim e eu já vi alguns vídeos aí aparecendo também. Hypar o vídeo. Se estiver aparecendo para você, hypa o vídeo aí que dá uma força também. Compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, se inscreve no canal e também vira membro do canal Falando de Tática. A partir de R$5 por mês você pode ajudar o canal a crescer, vai ajudar o canal financeiramente e vai ter benefícios em troca. Tem um chat, grupo de WhatsApp, onde a gente bate papo lá. O assunto Paquetá bombou no grupo dos membros, a gente falou pra caramba sobre esse assunto ontem. E também tem a transmissão tática para você que entrar na categoria Gabigol. Você vai ter acesso à transmissão tática em que eu mando áudio num canal de WhatsApp explicando tudo o que está acontecendo para vocês nas partidas do Flamengo. Ontem teve o jogo do Flamengo, ontem teve transmissão tática. Eu falei com os membros, expliquei tudo para eles que estava acontecendo taticamente, dei os meus palpites, dei os meus pitacos e fiz as minhas ponderações táticas acerca do confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, vamos para o campinho, vamos entender aqui como é que seria esse encaixe do Paquetá. Para começar, eu já vou deixar bem claro qual é a minha opinião. Paquetá entraria no lugar de quem? O Paquetá seria titular? Bom, começando por aí. Sim, ele seria titular, e aí, no lugar de quem? Tanto faz, tá? A minha opinião, o Paquetá entraria como um titular absoluto. Pode ser na vaga do Gerson, pode ser na vaga do Cebolinha, pode ser na vaga do Arrascaeta, pode ser, sei lá. Eu vou mostrar aqui algumas possibilidades para vocês, mas para mim não existe um mundo onde o Paquetá seria um atleta do Flamengo e não seria um titular nesse momento, hoje em 2024, tá? A gente está falando de um dos melhores meio-campistas do mundo, na minha humilde visão. Vamos lá para o campinho, então. Bom, repara que nem estou colocando aqui o nome dos zagueiros aqui para a gente nem se concentrar nisso aqui, nem de lateral, nem de goleiro, para depois não vir alguém comentar aí, Rafa, você está colocando o Wesley como titular, tem que ser o Varela. Não, gente, não vou nem colocar aqui porque não importa, não faz diferença nesse momento agora. Então, é do meio para frente, tá? Primeira opção, De La Cruz fazendo o que ele já tem feito, essa função de segundo volante. Estou colocando sempre o Alan aqui como uma possibilidade ao Pulgar, porque sim, hoje eu entendo que não há um titular absoluto desse primeiro volante. Então, estou colocando sempre o Alan como uma possibilidade aqui também, tá? Então, seria Pulgar ou Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Paquetá, Gerson e Pedro. Paquetá centralizado, corredor central. Nesse caso aqui, a gente está falando de um Flamengo sem Cebolinha, tá? Com o Paquetá no corredor central, com o Arrascaeta mais à esquerda, como ele fazia muito em 2019, Gerson também aberto pela direita. Seriam aí 5 meias, 5 meio-campistas por trás de um atacante que seria o Pedro, tá? Só que na hora de baixar bloco, o movimento seria não muito orgânico, seria não muito lógico, tá? Vou voltar aqui para a gente ver de novo, ó. Porque na minha visão, o que acontece? O Arrascaeta não está mais marcando nessa segunda linha. A gente sabe que o Arrascaeta não baixa mais na segunda linha para marcar, ele não tem mais capacidade física para fazer isso, por conta dos problemas que ele tem todos aí de pubis, de lesão na coxa, crônica e tudo mais. Então, seria um balé meio maluco aí, uma engenharia meio doida. Então, como seria essa engenharia aí para o Flamengo poder marcar em bloco médio, bloco baixo, né? Na hora de ajeitar esse 4-4-2 do time marcando. Na minha visão, o Paquetá teria que descer aqui para fazer esse corredor central com o Pulgar, ou com o Alan, né?
O Gerson faz um movimento natural de quem está pelo lado direito e baixa como um ponto aqui. E o De La Cruz faria essa marcação pelo lado esquerdo lá. Para quê? Para que o De La Cruz não tenha que percorrer tanto campo e nem o Paquetá. Se o Paquetá sai daqui, dessa posição que ele está aqui, para ir lá fazer o corredor lateral esquerdo, ele está percorrendo muito campo, né? Então, para que todos percorram menos campo, faria sentido que o Paquetá fizesse esse movimento aqui. Então, não é um movimento muito natural, né? Não é algo muito simples assim de se fazer. Bom, vamos seguindo. Teria essa outra possibilidade aqui do Paquetá fazer esse meia de pé aberto, um canhoto jogando pela esquerda. Ele fez isso na seleção, fez bem. Ele faz isso bem também. Seria uma possibilidade interessante. E aí, na hora de marcar, seria um movimento mais simples. Na hora de baixar o bloco médio, 4-4-2, seria muito mais simples com o Paquetá fazendo aqui esse movimento pelo corredor esquerdo, o Gerson pelo corredor direito e o Arrascaeta estando ali ao lado do Pedro, como ele já faz normalmente hoje em dia, tá? Vamos seguir para outras possibilidades aqui. Tem também a possibilidade de o Cebolinha jogar e o Arrascaeta estar fora do time. Não estou dizendo que o Arrascaeta vai ser barrado, que ele tem que ser barrado. Eu estou aqui falando de possibilidades com o Paquetá e sem alguns desses caras. Aí tem que entender qual vai ser o contexto, tem que pensar em adversários, tem que pensar se vai estar todo mundo disponível. Então, esse aqui seria um contexto sem Arrascaeta, com o Paquetá em corredor central, Cebolinha e Gerson nas pontas, De La Cruz, Pulgar, Pedro, todo mundo direitinho ali. E aí é mais fácil a gente pensar também como é que baixaria o bloco. O Paquetá faria a função do Arrascaeta e ficaria aqui ao lado do Pedro nesse 4-4-2 em bloco médio e bloco baixo, tá? Agora também a possibilidade do Paquetá fazer o volante. Existe essa possibilidade caso o De La Cruz não esteja disponível. Pensando aqui no Flamengo, sem De La Cruz. Paquetá pode fazer o volante, Gerson fica aberto, Cebolinha, Arrascaeta faz ali o meia central por trás do Pedro. E aí também, na hora de baixar o bloco, o movimento é mais natural. Cebolinha desce de um lado, Gerson desce do outro, como já fazem normalmente. Arrascaeta e Pedro mais à frente, não tem muito mistério. Dá também para inverter Paquetá com Gerson. Gerson pode fazer essa função que ele tem feito no Flamengo, né? Nesse período de Copa América. Ele voltou a fazer esse segundo volante, esse cara pelo corredor central. Paquetá estaria aberto de pé trocado. Cebolinha aberto também de pé trocado do outro lado, do lado esquerdo. Arrascaeta como meia centralizado. E aí você teria o Paquetá baixando de um lado, Cebolinha do outro, né? Uma simples troca aí de Paquetá com Gerson, nada muito complexo. Também é uma possibilidade que estaria na mesa para o Tite com o Paquetá no elenco. Também teria essa possibilidade aqui, ó, do Paquetá fazer o falso 9. Não tem o Pedro, de repente não está a fim de colocar o Carlinhos, não está confiando no Carlinhos, não está bem, ou sei lá, não está disponível também o Carlinhos. O que eu faço? Coloco o Paquetá como falso 9, ele jogou assim no Flamengo em 2017, fez gol em final de Copa do Brasil, fez gol em final de Copa Sul-Americana, ele pode fazer essa função. Tem muita coisa interessante para fazer, até, por exemplo, uma outra formação que eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, com o Bruno Henrique, fazendo um ponta, que ele pode trocar muito com o Paquetá fazendo esse falso 9, mas trocando muito com o Bruno Henrique, por exemplo, seria uma possibilidade interessante também. Então, dá para fazer também essa formação aqui, e aí, na hora de marcar, seria Arrascaeta e Paquetá, e aí você tem Cebolinha baixando de um lado, Gerson do outro, sem muito mistério. E aí tem também uma formação mais ofensiva, que eu não sei se seria viável para início de jogo, mas existe sim a possibilidade até para durante o jogo, Gerson e De La Cruz de volante, Paquetá, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, esse 4-2-3-1 aí. E aí, na hora de marcar, na hora do 4-4-2, bloco médio, bloco baixo, simples, Paquetá baixa de um lado, Cebolinha do outro, Arrascaeta e Pedro, como já fazem normalmente. Essa seria, de fato, uma formação bem ofensiva, como eu falei, mas possível aí, até para durante partidas, se o Flamengo tiver que correr atrás do resultado, seria bem possível, seria bem interessante. Bom, como eu falei no início do vídeo, esse foi um conteúdo apenas para a gente fazer um exercício aqui, brincar, eu diria que foi uma brincadeira mesmo, para a gente pensar aqui. É claro que a possibilidade da contratação do Paquetá ainda é muito remota, tem uma questão jurídica muito importante envolvida, muito séria, né? Existe uma possibilidade real dele ser punido e da punição se estender para o mundo todo, não ficar só na Inglaterra. Então, tem uma questão muito importante aí, mas eu me permiti hoje trazer esse conteúdo aqui para a gente só olhar como é que seriam essas possibilidades. Tem outras, inclusive, né? Eu só usei, inclusive, a plataforma de 4-2-3-1, daria para mexer aí em 4-1-3-2, 4-4-2, 4-3-3. Tem uma série de possibilidades aí que você também pode mexer mais. Então, hoje, só para esse primeiro momento aqui, só para a gente fazer essa brincadeira, eu trouxe possibilidades aqui em 4-2-3-1, porque a verdade é que um elenco que tem Gerson, De La Cruz e, obviamente, possivelmente, né, muito remotamente, Paquetá, mas um elenco com Paquetá, De La Cruz e Gerson seria um elenco com 3 coringas. E aí isso dá uma gama de possibilidades muito grande, então dá para a gente pensar aqui em possibilidades interessantes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quero ler os comentários aí de vocês. Qual formação dessas aí você mais gosta? Quem você tiraria para entrar o Paquetá?
onde você quer ver o Paquetá entrando no time do Flamengo, caso, óbvio, ele venha a ser contratado, e a gente sabe que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Bom, então é isso. Peço mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal, considere a possibilidade de virar membro, é só clicar aqui em Seja Membro, e eu agradeço mais uma vez pela audiência e pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo, forte abraço e eu fui.